Em 1945, um cientista fez uma previsão que hoje parece quase profética. A humanidade estava prestes a afogar-se no seu próprio conhecimento. O mais incrível é que a solução que ele imaginou, sem saber, acabaria por inspirar as mentes artificiais que conhecemos hoje. Pois é, vamos lá analisar bem este problema, porque passados mais de 75 anos, a verdade é que isto descreve na perfeição o mundo digital em que vivemos atualmente, não é? E o mais curioso nisto tudo é que a história não começa como se poderia pensar com computadores ou chips de silício. Nada disso. Começa com uma ideia mesmo radical sobre como é que a nossa própria mente funciona. Ok, então vamos a isso. Para perceber o problema, temos de nos colocar na pele de Vannevar Bush, ali mesmo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Para o Bush, o perigo era o óbvio. A quantidade de informação era tanta, mas tanta, que em vez de ajudar, estava a tornar-se um obstáculo. Imaginem só, descobertas super importantes a ficarem perdidas, afogadas num mar de dados sem importância. Ele até escreveu que os investigadores ficavam esmagados com as descobertas e conclusões de milhares de outros trabalhadores. O que ele dizia é que os nossos métodos para encontrar informação eram, bem, da Idade da Pedra, completamente desajustados para a época. Ele usou uma imagem muito forte, disse que era como ter um machado de pedra nas mãos de um marceneiro. O problema de fundo para ele era este, a artificialidade da indexação. Então, qual foi a grande solução que o Bush imaginou? Uma coisa a que ele chamou o Memex. Imaginem isto, uma secretária que era, ao mesmo tempo, uma biblioteca pessoal inteira, totalmente mecanizada. Ele pensou nisto usando microfilme, uma tecnologia avançada na altura, para guardar, bem, uma vida inteira de informação. E a pessoa sentada à secretária podia simplesmente projetar livros, artigos, as suas notas, tudo ali, nos ecrãs. Mas atenção, a verdadeira magia da coisa não era só guardar informação, era encontrá-la. O Bush teve esta sacada genial. Os sistemas de arquivo normais, por pastas e índices, não são nada naturais. Porque a nossa mente não funciona assim, pois não? A nossa mente salta de uma ideia para outra, por associação. É isso. Pegamos numa coisa e de repente lembramos-nos de outra que está ligada a ela. Então ele propôs um sistema completamente novo, para criar o que ele chamou de rastros associativos. Ou seja, podia-se pegar em dois documentos, ligá-los com uma tecla e criar uma espécie de caminho entre eles. Uma teia de conhecimento que imitava o nosso próprio raciocínio. Nas palavras dele, era exatamente como se os itens físicos tivessem sido reunidos de fontes muito separadas e encadernados para formar um novo livro. E agora vem uma parte fascinante. É que, ao mesmo tempo que o Bush estava a sonhar com esta mente mecânica, havia outros cientistas que estavam a tentar fazer o oposto. Perceber e modelar a mente biológica, o nosso cérebro. E aqui vemos isso perfeitamente. De um lado, o neurónio real, biológico, com toda a sua complexidade, e do outro, o primeiro neurónio artificial, uma ideia de McCulloch e Pitts lá em 1943. O que é que eles fizeram? Basicamente, simplificaram o neurónio a um interruptor de liga-desliga. Ele só dispara se receber estímulos suficientes. Uma simplificação brutal, mas que foi o ponto de partida para tudo. E esta ideia mudou completamente as regras do jogo. A pergunta deixou de ser como é que organizamos melhor a informação para as pessoas? Em vez disso, a nova grande pergunta passou a ser: e se, em vez de ajudar a nossa mente, conseguíssemos construir uma mente nova, do zero? Claro que estes tijolos pensantes, estes neurónios artificiais, eram só o início de tudo. O caminho até chegarmos a sistemas que realmente conseguem aprender, bem, foi uma autêntica montanha-russa, com altos e baixos. Este percurso não foi nada linear. Tivemos momentos de grande entusiasmo, como com o Perceptron, que parecia ser capaz de aprender sozinho. Mas logo a seguir veio uma crítica tão forte que parou quase tudo. Foi o chamado inverno da IA. Foi preciso esperar até aos anos 80 para aparecer a retropropagação, e foi essa a chave que finalmente abriu a porta para as redes neuronais complexas que temos hoje, capazes de aprender padrões incrivelmente difíceis. E com isto tudo, voltamos ao início. Voltamos àquela visão original do Vannevar Bush. É que o Bush foi
Tão visionário que previu que iriam surgir enciclopédias completamente novas, já com estes rastros associativos lá dentro. E mais, ele chegou a imaginar uma nova profissão, os pioneiros de rastros. Pessoas cujo trabalho seria criar estes caminhos através da imensidão de conhecimento. Parece familiar, não parece? Pois bem, pode ser que não tenhamos a secretária-máquina do Memex, mas essa malha de rastros associativos, ela está em todo o lado. É exatamente assim que as redes neuronais de hoje funcionam. Algumas organizam dados por semelhança, outras seguem rastros em imagens para as conseguir identificar, e as mais avançadas, essas criam os seus próprios rastros do nada para gerar textos e imagens que nunca existiram. Portanto, no fundo, o sonho do Bush realizou-se, só que não numa máquina, em hardware, realizou-se no software, nos algoritmos da inteligência artificial. A ideia central dele, a do pensamento por associação, tornou-se a espinha dorsal da IA moderna. E então fica a pergunta, não é? Nós nunca chegamos a construir o Memex, mas será que em vez da máquina construímos a mente dela? É uma ideia que dá que pensar. A máquina física nunca existiu, mas o seu princípio, a associação, acabou por criar algo talvez ainda mais poderoso: máquinas que aprendem por si. E a grande questão que fica no ar é: o que é que o futuro reserva para esta visão que nasceu lá em 1945?